Já estamos de volta com o JC Debate, hoje Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Conversamos sobre os efeitos das alterações do clima em nosso dia a dia. Com a gente, Carlos Rittel, secretário executivo do Observatório do Clima, e o médico Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Nós traçamos um panorama aí das preocupações no primeiro bloco, né? Vamos dar algumas boas notícias agora? Estamos caminhando aí para mudar essa situação? O que podemos dar de... Que aspecto positivo podemos destacar aqui, Rita? Acho que no debate sobre mudanças climáticas, na reflexão sobre o problema, o que a gente tem que se dar conta é possível hoje agir de forma a prevenir, a nos prevenir que esses desastres eles vão se multiplicar de uma forma incontrolável. Há soluções que não são apenas boas para o clima, são boas para a economia, são boas para a geração de emprego, como, por exemplo, a expansão das energias renováveis. Energia eólica dos ventos, energia solar térmica são soluções hoje competitivas, a preços competitivos, disponíveis e se multiplicando, gerando empregos em muitos lugares do mundo. Países desenvolvidos e em desenvolvimento. China, Índia, Estados Unidos, Alemanha ou vários outros países da Europa. E no Brasil a gente, apesar de uma expansão interessante em eólica, que tem gerado empregos apesar da crise econômica, a gente pode aproveitar muito mais. E a gente ainda Por que não aproveitamos mais? Porque temos condições para isso, né? Temos potencial. O Brasil hoje, por exemplo, em telhados solares, painéis solares em cima das casas, residências ou prédios comerciais, a gente tem pouco mais de 4 mil. Para um país da dimensão do Brasil, ensolarado como o Brasil, é injustificável que a gente explore tão pouco esse recurso. É necessário visão estratégica, é necessária uma combinação de políticas que permitam ao cidadão, quando eu quero me aproveitar do sol que chega na minha residência. Eu não vou ter que investir o preço de um carro popular, que é hoje mais ou menos o que se investe. Isso vai se pagar, esse investimento vai se pagar em 20 anos. Não é acessível ao cidadão comum. É necessário política pública para tornar obrigatório, por exemplo, nas cidades, que novas casas, novas residências, novos prédios, eles já venham com obrigação de instalar painéis solares. Políticas de incentivo fiscal para tornar isso mais acessível ao cidadão. E tornar o cidadão, além de consumidor, produtor de energia. Se eu produzo mais do que eu consumo, eu posso vender aquela energia. Isso gera renda. A gente ouve isso já tem um tempo, né, Rita? Você mesmo já esteve aqui dizendo para a gente, temos todas as condições, precisamos avançar mais e, no entanto, não avançamos ao ritmo que precisamos, né? Eu acho que o Brasil tem dificuldade de fazer políticas baseadas em incentivo e faz muito mais políticas baseadas em punição. Sim. Então, eu acho que se você desse incentivo, desconto no IPTU, por exemplo, se você tivesse um telhado com painel fotovoltaico e também usasse em vez de fazer um monte de piscinão, um monte de piscininhas nos condomínios para utilizar. Então, você pode fazer isso. Agora, falar hoje em desoneração no Brasil virou palavrão. Tem uma esperança também das empresas. Uma empresa hoje que tem um planejamento estratégico, às vezes melhor do que muitos governos, eles não querem vender, por exemplo, uma empresa de petróleo hoje tem que necessariamente incorporar novas tecnologias, tem que ser uma empresa de energia, senão ela vai ficar fora do mercado. Os automóveis já começaram a procurar soluções de carros menores, carros não tripulados para poder fazer compartilhamento, porque senão eles vão estar fora daqui a 20 anos, eles vão ter muito mais dificuldade de operar. Quem não embarcar nisso, vamos lembrar que a Kodak tinha a patente da câmera digital, não embarcou e a câmera digital tirou a Kodak do mercado. Então, quem fizer um erro estratégico nesse momento, vai ficar fora. E essas empresas querem vender por mais 100 anos, não vender por mais 20. Então, uma política de incentivo. Se você subsidia, por exemplo, energia térmica, carvão ou óleo, por que não dar os mesmos incentivos, colocar uma tarifa mais vantajosa para você criar mercado e escala? Então, eu acho que esse é um momento difícil numa crise econômica do Brasil, mas espero, quando o Brasil se recuperar, você possa pôr dinheiro no futuro e não no passado, porque senão nós não teremos futuro. E é justamente essas questões, as pessoas muito perguntando aqui do futuro, a Silvana Augusto também, né? Precisamos de fato nos conscientizar que mundo deixaremos para os nossos netos. Tem um tempinho para uma palavrinha final, então.
Bom, acho que o engajamento de todos é fundamental. Enfrentar mudança climática não é uma responsabilidade única, exclusivamente de governos, nas negociações internacionais. Depende do engajamento de todos. Das empresas, visando seu planejamento estratégico, entender como as mudanças climáticas elas geram riscos, mas também as oportunidades. Dos governos, é claro, políticas públicas, e do cidadão. Tanto nas suas atitudes individuais, mas também cobrando gestores públicos e cobrando das empresas comportamentos mais saudáveis, mais sustentáveis e aliados a essa emergência que nos impõe o desafio das mudanças climáticas. Eu chamaria os prefeitos. Porque se você vai ter dificuldade de fazer acordo entre nações, o prefeito tem mais autonomia. Você pega uma região metropolitana, a conurbação, São Paulo, São José dos Campos, Campinas, Santos, Sorocaba, é mais do que muitos países. Então, se você tivesse uma política sustentável em nível de prefeitura, você teria grandes efeitos. As cidades já começaram, Bloomberg de Nova York começou a criar o C40, que são cidades que querem tomar medidas sustentáveis e serem contínuas. O problema nosso é que toda vez que as cidades parecem que têm um Alzheimer, né? Porque os neurônios dirigentes esquecem rapidamente o que a outra gestão fez, ou mesmo que prometeu durante a eleição. Se você tivesse uma política de longo prazo, que fosse suprapartidária, uma política municipal... Não apenas preocupada em deixar sua marca... A sua marca ali, porque daí emite outra energia, que é a energia ególica do governador, do prefeito de plantão, né? Então, você poderia ter as cidades pela sua escala e por estar tudo no mesmo espaço, você pode aumentar a eficiência delas muito rapidamente. Nosso tempo acabou, infelizmente, voou hoje. Eu agradeço a participação de vocês aqui com a gente e até uma próxima. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, é um prazer. E o JC Debate fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde para você.